Que milagre foi feito em Marvel Super Heroes vs Street Fighter para PlayStation? X-Men vs Street já foi um jogo bem esforçado, mas tinha várias falhas. A Capcom ouviu todas as reclamações que recebeu e no ano seguinte trouxe uma conversão muito mais competente. É esse assunto que iremos tratar nesse vídeo. Are you ready, true believers? Capcom and Marvel have joined forces once again to bring you in Marvel Super Heroes vs Street Fighter! Don't miss out on the enjoyment of a lifetime! Don't miss the most amazing tag team fighting game ever! Are you ready for a new challenger? Marvel Super Heroes vs Street Fighter! Olá, viajantes do tempo, eu sou o Sérgio Sampa do 88 Milhas e nesse vídeo vou mostrar alguns detalhes da conversão do segundo jogo da série Versus da Capcom para o PlayStation. Já postei um vídeo falando do X-Men vs Street Fighter e se você ainda não o assistiu, recomendo que veja ele antes desse. O link para ele está aparecendo no card nesse momento. E antes de começar, lembre de deixar sua curtida caso goste do vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino para ser notificado sobre os próximos conteúdos. Nos consoles de quarta geração, como o Mega Drive e Super Nintendo, os jogos de luta sofriam muitas alterações quando eram portados. Era muito comum que os sprites dos personagens fossem diminuídos e retrabalhados, e eles ficavam bem menores em relação à versão original do arcade. Até a versão do 3DO tinha essa diminuição, como é o caso do Super Street Fighter 2 Turbo. Já na geração seguinte, do PlayStation 1 e Saturn, esse tipo de adaptação já não era aceita. Em praticamente 90% dos jogos de luta, os sprites eram do mesmo tamanho do arcade. Por exemplo, o primeiro Darkstalkers e o primeiro Street Fighter Alpha tinham gráficos praticamente idênticos. Mas aí, quando chegaram jogos mais pesados, não dava para voltar atrás e diminuir a qualidade gráfica. Foi assim que outros recursos precisaram ser usados. No Saturno, havia a opção de usar o cartucho de memória RAM ou de memória ROM para expandir a memória do console e conseguir alocar todos os dados dos jogos. Já no PlayStation, não tinha como fazer isso e as produtoras tiveram que se virar com o que tinham. Após muitas críticas com relação ao Marvel Super Heroes e o X-Men vs Street do PlayStation, a Capcom trabalhou ainda mais em Marvel vs Street. Os jogos anteriores pecaram muito por conta do slowdown e muitos cortes em quadros de animação. E mesmo com todos os esforços que eles tiveram para adaptar os sprites, ainda não ficou tão legal. Mas então, o que foi feito em Marvel vs Street? Bom, no arcade, alguns personagens como Ciclope perderam alguns frames de animação, mas o jogo no geral é mais pesado que o anterior. Tem mais vozes, Ciclope é um exemplo disso, que tem várias vozes novas. O narrador fala mais, ele até diz o nome do Hyper Combo quando é usado no final das lutas. A maioria dos personagens tem golpes novos, e existem novos efeitos para vários personagens, como aquela fumaça que sai do Ryu, do Ken, do Akuma quando eles fazem um Hadouken. Até o Shoryuken do Ken, que já tinha uma animação de fogo, ganhou uma animação nova. E o Akuma ficou com uma igual da cor roxa. Em geral, Marvel vs Street era maior que X-Men vs Street, e isso poderia ter afetado ainda mais a versão de PlayStation. No entanto, essa versão teve um rebalanceamento de uso dos recursos disponíveis no hardware, e com isso a animação ficou bem melhor distribuída para todos os personagens. O resultado foi satisfatório e bem surpreendente. Uma preciosidade que foi deixada de lado é a qualidade de som. Algo que não se podia reclamar dos jogos de luta da Capcom no PlayStation era o departamento sonoro. Todos os jogos sempre tiveram uma qualidade cristalina nesse aspecto. Porém, isso ocupava muito espaço na memória RAM. Afinal, arquivos de som sempre são mais pesados que arquivos de imagem. Então, em Marvel vs Street, todos os sons e vozes tiveram a qualidade diminuída. Elas não chegaram a ficar distorcidas, estão só um pouco mais abafadas. Por isso é até recomendável ir lá no Options e baixar um pouco o som da música do jogo para poder ouvir as vozes com um pouco mais de clareza. Hadouken! Hadouken! Shoryuken! Shoryuken! Tatsumaki Senpukyaku! Tatsumaki Senpukyaku! Algumas vozes, como a do narrador, ficam um pouco estourada,
mas em geral as vozes não estão ruins. Quem sofreu mais com isso mesmo foi a Sakura, que está com uma voz bastante abafada. No entanto, isso não é um defeito muito grave do jogo. Você vai notar diferença se colocar o jogo do console ao lado do arcade, mas isso é algo bem difícil de ser feito. Se você lembrar que nos anos 90 tinha gente que jogava os jogos até em mono, encaixando apenas um cabo de áudio do videogame na TV, você vai perceber que essa diferença de áudio nem aparecia tanto. Mas enfim, isso ajudou muito. Com arquivos de áudio menores, foi possível economizar bastante espaço na memória RAM. E com esse novo espaço liberado, foi possível deixar os personagens melhor animados. Existem muitos exemplos que podem ser citados, por exemplo, a Chun-Li. Ela já tinha uma boa animação no jogo anterior, se manteve nesse e ainda foi possível adicionar algumas coisas a mais. Agora ela tem o Kikoshou mais fraco, e ele tem todos os frames que existiam no arcade. No vídeo anterior eu mostrei que se o Ryu fosse seu ajudante na luta, e o adversário fosse qualquer outro inimigo que não fosse o Ryu, ele apenas balançava um sprite parado quando fazia o Hadouken. Agora ele possui toda a animação das faixas simulando o vento. Mas de qualquer forma, se você estiver enfrentando outro Ryu, você verá até mesmo os efeitos de raio na mão dele, quando ele solta o Shinku Hadouken. Se sobrou mais espaço na memória RAM do PlayStation, significa que deu para fazer então lutas de 2 contra 2 com 4 personagens diferentes igual era no arcade? Não chegou a tanto, mas tem um novo modo incluído nessa versão que compensa isso, e eu comentarei mais à frente. Uma inovação de Marvel vs Street foi poder chamar seu aliado para fazer um ataque e sair da tela, sem que fosse preciso fazer um counter. Isso teria um custo a mais na memória do PlayStation, principalmente porque o golpe feito normalmente tem frames diferentes do Hyper Combo ou do counter que o seu aliado faz. Mas o PlayStation tirou de letra e fez bonito para o que ele pode entregar. Com alguns personagens, chega a acontecer o mesmo que acontece com os Hyper Combos. Se o seu ajudante é igual ao inimigo que você está enfrentando, ele tem mais animação. No caso do Ryu, o acerto do Hadouken dele tem mais frames contra outro Ryu. Eu havia dito no começo do vídeo que os jogos anteriores sofriam slowdown. Lá no Marvel Super Heroes, usar um Proton Cannon com a gema de força ativada era pedir para assistir o jogo em câmera lenta. No X-Men vs Street, os raios enormes do Ciclope ou Sonic Booms do Charlie causavam o mesmo problema. Mas em Marvel vs Street, isso foi solucionado em 90% dos casos. Os slowdowns praticamente sumiram. Tudo está mais fluente, mesmo em golpes comuns que às vezes davam uma travada anteriormente. Olha essa comparação de velocidade nos dois jogos com o Shinku Hadouken e Mega Optic Blast. Será que isso foi somente um bom trabalho da Capcom? É difícil responder isso com certeza. Nas revistas da época, quando Marvel vs Street foi anunciado, eles diziam que a Sony estava distribuindo um novo kit de desenvolvimento que facilitava a programação de jogos, principalmente 2D. E isso deve ter sido um fator que realmente influenciou nas melhores conversões de jogos, como Marvel vs Street ou The King of Fighters 98, que mesmo sendo mais novos e complexos, saíram melhores que suas versões anteriores, e eles até tinham loads um pouco mais rápidos. Graficamente, no geral, Marvel vs Street tem menos daqueles sprites rotacionados que eram usados no jogo anterior para simular movimento. Ele tem realmente mais sprites por personagem. Os cenários também ganharam mais animações, estão bem mais completos. Por exemplo, o cenário do programa de culinária tem os letreiros com as letras nas cores certas, tem o Peter Parker no fundo, caso você não esteja jogando com Homem-Aranha. O personagem que mais tem perda de quadros é o Blackheart, porque é um personagem alto, mas para economizar memória, eles modificaram os sprites que ele usa para andar para trás ou para frente. No arcade, essa animação é bem detalhada, já no PlayStation ele apenas desliza para frente ou para trás, e aqueles demôniozinhos que ele solta não viram mais bola de energia quando vão sumir. No PlayStation eles apenas diminuem um pouco e desaparecem. Com essa economia, a maioria dos outros sprites dele tem uma boa animação. E uma curiosidade, essa forma do Blackheart andar apenas deslizando já havia sido criado lá no Marvel Super Heroes, do PlayStation também.
Vamos então aos modos disponíveis em Marvel vs Street. O primeiro é o modo Battle, que seria o modo arcade normal. Ele teve algumas alterações e algumas melhorias em relação ao jogo anterior. Você escolhe um personagem com quem vai lutar e o segundo fica apenas de suporte. Porém, agora você pode alternar entre eles. Na tela de versus, você segura os 3 botões de soco antes da tela de load começar. E assim o seu personagem que era suporte vira principal e vice-versa. As lutas continuam divididas em rounds, podendo ser round único, melhor de 3 ou melhor de 5. O narrador não conta mais os rounds, ele apenas diz Ready, Fight, como é no arcade. Ready, fight! E não há mais pose de vitória ou contagem de pontos no final de cada round. Isso acontece só no fim da luta. E ficou mais dinâmico. Até os acertos de golpes multi-hit param de pegar. O derrotado apenas voa para o alto, cai no chão, fica meio tonto e a luta recomeça. E nesse meio tempo, o personagem que venceu o round apenas faz uma pequena provocação, que é aquilo que você faz quando aperta o botão Select. Outra mudança foi na barra de vida dos lutadores. Eles continuam recuperando um pouco de vida quando não estão recebendo dano ou defendendo, baseado em parte no último dano recebido. E no final do round, a vida não enche mais até o fim. Ela só regenera se o jogador tinha algo para recuperar do último dano recebido. Ou seja, quem vence o round começa o próximo com a mesma vida que tinha antes. No melhor de 3, por exemplo, você e o adversário têm apenas 2 barras de vida para usar. É basicamente o que acontece em Darkstalkers 3. Agora os counters feitos pelo seu aliado não gastam mais barras de Hyper Combo para ser feito, deixando as estratégias de luta mais dinâmicas. A barra de Hyper continua enchendo mais rápido nesse modo, e ainda é possível de se cancelar golpes normais e especiais em Hyper Combos. A novidade é que dá para cancelar um Hyper Combo em um Hyper de dupla, ainda que Hyper Combos emendados tirem bem pouco dano. É mais para ficar bonito na tela do que para fazer estrago realmente. E para dar um toque mais diferente, quando se emenda um Hyper em outro, a tela colorida de fundo muda de cor. Falando em cores, agora cada personagem tem 4 cores diferentes. No arcade havia apenas 2, e no Saturn essas cores novas também apareceram. Infelizmente agora não dá mais para emendar o secreto do Akuma nos combos, porque agora ele voltou a custar 3 barras como é no arcade, e assim ele voltou a tirar bastante dano. Apocalipse ficou mais fácil de vencer, assim como foi no arcade. Ele ganhou um golpe novo, que é aquele raio que sai do olho, no entanto, a energia em volta dos olhos não está piscando. Já o Cyber Akuma, que é o novo chefe do jogo, se tornou bem mais difícil. Ele tem mais ou menos o dobro da resistência de um personagem normal, precisando levar o dobro de dano para ser derrotado. No arcade, são 2 personagens para enfrentá-lo, assim até fica mais justo o combate. Já no PlayStation, você tem apenas um personagem com uma barra de vida para cada round, e o Cyber Akuma continua com a defesa dobrada. No melhor de 3, você tem 2 barras para enfrentar ele, e ele praticamente tem 4 barras de vida. Se você estiver jogando no melhor de 5, você tem 3 barras, e precisa tirar 6 barras do Cyber Akuma. É bem absurdo. Fora que a gente não pode esquecer que todos os personagens recuperam vida, se eles ficam algum tempo sem tomar dano ou sem ficar defendendo. Ou seja, isso acontece com o Cyber Akuma também. E como para vencer ele você tem que ficar na defensiva, então já dá para imaginar que ele vai recuperar bastante da vida dele enquanto você está tentando bater nele. Ou seja, se você leva um Hyper Combo dele, vai mais ou menos 70% da sua barra. É quase como se decretasse que você já perdeu aquele round. Felizmente, ele acaba se tornando um inimigo fácil, depois que você descobre que ele fica sempre vulnerável quando começa a teleportar após disparar um daqueles braços míssil. Em X-Men vs Street havia um meio de jogar o modo 2 contra 2, mas era bem limitado, já que era necessário 2 pessoas para poder jogar. Não tinha como enfrentar a máquina ou fazer final desse jeito. E os lutadores tinham que ser iguais para 2 jogadores em ordem invertida, tipo Wolverine e Chun-Li versus Chun-Li e Wolverine. Eis que a Capcom resolveu criar um modo que incluísse a luta 2 contra 2 para ser jogado de apenas um jogador, sendo possível até enfrentar o Cyber Akuma no final. Trata-se do modo crossover. Nele, você escolhe um personagem e o jogo escolhe o seu segundo, além de vir com a mesma dupla que você, de forma invertida. Por exemplo, você pega o Ken, o jogo escolhe o Capitão América e você enfrenta outro Capitão e outro Ken. Depois de vencer a luta,
O Ken que você escolheu sai e vem outro personagem, tipo o Homem-Aranha. Na próxima luta sai o Capitão e vem o Ciclope junto com o Homem-Aranha, e assim vão sendo feitas substituições na sua equipe. E você acaba jogando com todos os personagens do jogo, até chegar novamente no Ken que você havia escolhido no começo. Ao chegar nele, você enfrenta o Cyber Akuma sozinho, sem personagem de suporte. Se você pensou que esse modo é um pouco mais longo, acertou, já que ele inclui até os personagens secretos como Shadow, o Agente Americano, Hulk Laranja, Dark Sakura, etc. Até o personagem de alívio cômico, Norimaru, aparece, mas só na versão japonesa. Pode até ser um modo demorado, mas acaba funcionando. É uma série longa de lutas de 2 contra 2, para ninguém reclamar mais que não tem esse modo no PlayStation. O curioso é que sempre vem personagens que têm a ver com quem você está no momento. Por exemplo, você escolhe o Ryu e vem o Ken. Você escolhe a Sakura e vem o Dan, que é amigo dela. Você escolhe o Dan e vem o Norimaru, que são 2 idiotas. Você escolhe o Wolverine e vem o Akuma. E assim vai seguindo. Esse modo crossover ele funciona com as regras da versão arcade, ou seja, não dá para cancelar os Hyper Combos, o counter gasta a barra de Hyper, e é aqui onde são usadas as 4 cores. Se você entra no modo crossover e o segundo jogador aperta Start, você consegue enfrentar o seu amigo. E se você escolhe, por exemplo, um Ken e ele também, a luta vai ser 2 Kens contra 2 Kens. Infelizmente, ter o mesmo personagem replicado 4 vezes na tela não faz ter nenhum tipo de ganho em mais frames ou vozes melhores. A única coisa chata desse modo é que quando você enfrenta o seu amigo, ele passa a ser aquele personagem. Se ele perde e tenta jogar de novo, ele vai sempre ser aquele personagem e você também vai manter o seu personagem. Assim, no final de cada luta você tem que resetar o jogo, esperar o loading, entrar nesse modo de novo, escolher os personagens, esperar o loading e jogar outra luta. Teria sido melhor se a Capcom tivesse colocado essa opção de crossover dentro do modo Versus, já que no modo Versus você apenas tem as lutas no modo padrão, que é um personagem e um suporte contra um personagem e um suporte. É engraçado porque no X-Men vs Street, quando você fazia o código para habilitar o modo de 2 contra 2, ele só era acessado no modo Versus. E assim que a luta acabava, você voltava para a seleção de personagens e os 2 jogadores poderiam escolher outros personagens. Mas no fim das contas, como a conversão de Marvel vs Street é bem superior, até que dá para relevar esse probleminha chato. Agora existe o modo Hero Battle, que é praticamente uma luta entre times. Nele você escolhe se está do lado dos Street Fighters ou dos heróis da Marvel. Imagina um The King of Fighters, onde cada time tem uns 7 integrantes mais ou menos. Se você escolheu o time da Marvel, você pega 2 lutadores e luta do modo normal, com rounds. E irá enfrentar 2 lutadores da Capcom. Quando vencer os rounds, eles saem do time deles e vêm outros 2. Você sempre irá começar o round seguinte com o restante da vida que te sobrou da luta anterior, como se fosse um modo survival. É uma maneira bem diferente de jogar o jogo e não existe em outra versão. Enquanto o time Street Fighter enfrenta o Apocalipse no final, o time Marvel enfrenta o Cyber Akuma, que é bem mais difícil. Pode até parecer que os times são desiguais, porque tem mais gente do lado do Street Fighter. No entanto, sempre que acaba sobrando um personagem do lado do Street Fighter, ele é substituído pelo Cyber Akuma. E como não dá para lutar com os personagens que são usados como suporte, é comum que o jogador prefira deixar os personagens que ele sabe jogar menos nessa posição. Quando você termina com os heróis da Marvel e com os Street Fighters na versão japonesa, habilita um modo extra, que é o modo Norimaru, onde ele já está escolhido para você, você tem que escolher apenas o personagem de suporte e tem que derrotar todos os outros personagens do jogo. Só que o Norimaru é um personagem bem zoado, ele tem pouco alcance, ele tem pouco dano, é o personagem da zoeira, então é um desafio extra aí. Eu, por exemplo, nunca consegui terminar nesse modo, porque as lutas vão ficando muito mais difíceis, e nem adianta mexer na dificuldade lá no Options, porque quanto mais perto do final, mais difícil fica. Com esse modo e o modo crossover, você percebe que a Capcom tentou ser mais criativa e tentou entregar um produto de mais qualidade para quem sofreu tanto com as conversões anteriores. E realmente, para quem ficou triste com a conversão no X-Men vs Street Fighter, esse Marvel vs Street foi um bom pedido de desculpas. Os cenários mantêm as mudanças feitas no jogo anterior.
já que eles são bem parecidos. Não tem uma grande diferença, embora eles tenham mais elementos ao fundo com animação. O que mudou bastante em relação ao arcade é a barra de vida, que está de outra cor na versão final do jogo. No modo crossover, a barra continua amarela como no arcade. Agora, em todos os outros modos, a barra é um azul claro. A grade em wireframe ao redor do contador de tempo também está diferente, um pouco mais simples, num formato meio de gravata borboleta. O legal é que, para abrir os personagens secretos, não é preciso comandos complexos como era no arcade. Basta ir no cursor, onde eles estão escondidos, segurar Select e apertar algum botão de ataque. Por exemplo, no Hulk está escondido a Dark Sakura. Esse foi um dos primeiros jogos a ter uma sala de treino com fundo simples. É algo que se tornou padrão hoje em dia, e é muito usado até em campeonatos, já que esse tipo de cenário tem pouca distração e dá para se focar mais na luta. Com um número maior de frames de animação, o jogo ficou mais fluente. Aliado ao baixo slowdown, jogar contra os amigos ficou bem melhor. Aumentar a velocidade no Options realmente faz o jogo ficar mais rápido, e a Capcom realmente se superou nesse jogo. Tudo o que foi aprendido aqui acabou sendo usado em Marvel vs Capcom, que saiu no ano seguinte. Claro que Marvel Super Heroes vs Street Fighter do Saturn é bem melhor, mas quem tinha a PlayStation recebeu um produto com maior qualidade dessa vez, e pôde ter uma experiência um pouco mais próxima ao arcade. Foi o resultado do aprendizado na programação de Marvel Super Heroes e X-Men vs Street Fighter. Agora chegou o momento de você dizer o que achou do vídeo. Concorda com o que eu disse? Qual a sua opinião sobre Marvel vs Street de PlayStation? Quero ver o seu comentário e compartilhe caso tenha gostado. Deixe sua curtida aqui no 88, inscreva-se no 88 e até o próximo vídeo. Game over.